Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, com notícias muito positivas, notícias muito boas, embora a gente esteja vivendo no nosso país um momento de grandes turbulências. E aí eu quero sublinhar aqui, quero chamar a atenção de vocês, que todos os conflitos, todas as nossas inquietações nesse momento, elas não são frutos de uma situação mágica, não. Nós tivemos conflitos nos últimos anos aqui no nosso país, só que eles não foram colocados, eles não foram jogados ao debate. A grande mídia não colocou nenhuma das grandes perdas que nós tivemos aqui no dia a dia para a gente entender o que estava acontecendo. Portanto, os trabalhadores do nosso país perderam nos últimos 4 anos, perderam direitos, perderam poder aquisitivo, os pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores, os profissionais liberais, enfim, o Brasil perdeu, o povo perdeu, os aposentados perderam, aqueles que estavam trabalhando na iminência de se aposentarem também perderam, e o Brasil ficou travado com essa gente, além das mortes incontáveis que nós tivemos aqui no nosso país. Só que agora, com essa gente que nós conseguimos derrotar no último processo eleitoral, tendo arremessado essa gente para o lixo da história, agora a gente começa a ver os remanescentes e os problemas aflorarem de uma maneira concreta. E isso, de um certo modo, é muito positivo da gente estar enxergando, porque isso possibilita agora a gente se mobilizar, a gente criticar, a gente se envolver com essas questões, a gente desmistificar as coisas que aconteceram no nosso país e avançarmos, inclusive cobrando do atual governo algumas posições, alguns resgates de algumas pautas que não podem se perder por medo, por receio de criminosos que ainda estão na política do nosso país aqui. Então vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você aqui é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se você puder e gostar, compartilhe, recomende, dê o seu joinha aqui nos nossos vídeos, mande seus comentários e lembra você que nós temos aqui a nossa interatividade sempre, antes de entrarmos no ar, eu sempre abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês, normalmente nos programas de tarde, entre 5 horas, 5 e meia, às vezes eu estendo um pouquinho mais, enfim, e é onde um momento ali muito legal da gente ficar trocando ideias, E também convido você a se inscrever no nosso clube de membros, que é uma ferramenta que o YouTube coloca para as pessoas que gostam, que curtem alguns canais, se inscreverem também, contribuírem, estarem mais engajadas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Eu começo o nosso programa de hoje, nosso papo de hoje, com essa chamada aqui, porque é para a gente comemorar, Vamos lá. Bolsonaro! 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 Gente, não é pra gente esquecer esse entulhão do passado, E o entulhão do passado não está sendo esquecido, não. Notícia é essa aqui, que agora está confirmada. STF condena ex-senador Fernando Collor. Pena será decidida na próxima quarta-feira. Então é mais um aliado de Bolsonaro que se somará outros tantos na cadeia. Nós vamos poder, aqui no Brasil, ter uma situação muito sui generis, de ter 2 ex-presidentes na cadeia, Vocês já imaginaram uma cela de Bolsonaro e do lado uma cela com Fernando Collor de Mello? Eles vão poder ali fazer grandes resenhas dos crimes que cometeram contra o povo brasileiro. E a condenação é por corrupção. Gente, para alguém ser considerado e condenado por corrupção no nosso país, vocês sabem que tem um grau de dificuldade muito grande, Sobretudo quando a pessoa tem muitos recursos financeiros, tem grandes advogados, mas não adiantou não. A situação para o Collor está irreversível. A questão agora vai ser o volume da pena que ele responderá, que ele será apenado. Então vamos acompanhar aqui também, Nós vamos ter novidades aí, nós vamos ter situações no mínimo sui generis também. Gente, vocês estão lembrados, já que eu falei da criatura aqui, que eu afirmei com vocês há quase 3 semanas atrás que ele disse que entraria com uma ação criminal contra o presidente Lula e uma ação civil. Estão lembrados disso? Pois é, e eu disse a vocês que ele não faria isso. Mas para não restar dúvida, vamos ver o que ele disse aqui? Quarta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra,
diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome... E aí ele disse que teve a sua honra atingida, né? Então que ele iria entrar com a ação. Eu expliquei para vocês que ele não entraria por várias razões. Primeiro, por covardia, e segundo, pelo mínimo de informação, porque as ações se reverteriam contra ele. E ele perderia muito dinheiro, né? Ele acabaria tendo que pagar indenizações muito poupudas. Ontem ele deu uma entrevista também para canais de direita, né? Onde ele falava que as pessoas ali não têm que fazer mobilização de rua. Olha só, quem diria, né? Tem que estar preocupadas, as pessoas têm que ficar focadas agora na CPMI do dia 8 de janeiro, para mostrar que eles são inocentes. Gente, a coisa soa como o capeta, né? Dizendo que não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo no inferno, né? Para usar uma metáfora assim bem surreal, né? Surrealista, né? Ou se a gente quisesse pegar, né, um ditador como Pinochet, dizer que não tinha nada a ver com a ditadura no Chile, com torturas, ou Hitler dizer que não sabia o que estava acontecendo com judeus nos campos de concentração, que não era com ele não teve responsabilidade nenhuma. Afinal de contas, não tem nenhuma fotografia dele matando ninguém, não tem nenhuma fala dele, né, dizendo que era para matar, né, não tem nenhum documento dele mandando fazer alguma coisa, então, portanto, ele seria inocente também, né? É como os covardes, os canalhas agem o tempo todo. Mas não vai dar para ele também não, porque a chapa está esquentando, tá? Tem aqui notícias que vão nesse sentido aqui, ainda para outros bolsonaristas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bolsonaro é condenado em segunda instância por ataques a jornalistas. Então, não só o Bolsonaro não está ganhando dano moral contra ninguém, como está tendo que pagar. Ele foi condenado a pagar 100 mil reais e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação, só que fez uma majoração, né? Deu uma, melhor dizendo, né? Deu uma diminuída, né? No valor da condenação. Mas são 50 mil reais, né? Cinquentinha a menos na conta lá do capitão, do ex-capitão. Então, a poupança que ele andou fazendo ao longo da vida vai ser carcomida lentamente em função dos crimes que ele cometeu. E, gente, é muito interessante a gente explicar também que toda condenação criminal gera também uma possibilidade de um dano civil. Todo criminoso que pratica um crime, a vítima, além de ter a condenação criminal, assistir o criminoso sendo condenado, ele pode pedir uma reparação pelos danos que sofreu. É que pouca gente acaba se envolvendo nisso, né? Quer se livrar logo dessa página da vida, não quer saber mais de processo contra criminoso, mas quando o criminoso tem dinheiro, a justiça tem que ser eficaz nesse ponto também, né? Sobretudo nas ações propostas pelo Ministério Público e nas homologadas pela Justiça, como foi o caso do Collor de Mello. O Collor de Mello não vai só para a cadeia, não. Ele vai ter que devolver 20 milhões de reais. Vai ter bens apreendidos, bens penhorados. E para espanto nosso, né, eu estava vendo o voto do Mendonça, o Mendonça queria aplicar uma sanção ao Collor de Mello de 40 milhões de reais. Um aliado do Bolsonaro, né, o terrivelmente evangélico, está metendo a faca ali no Collor de Mello. Mas não é só o Bolsonaro que está entrando pelo cano, não. Essa senhora aqui ontem também, a senhora Carla Zambelli, também vai ter que meter a mão na bolsa, né? TSE multa Zambelli em 30 mil reais por publicação falsa sobre urnas eletrônicas. Aliás, a gente está tendo agora a CPI do dia 8 de janeiro, e tá lá o Flávio Bolsonaro circulando, o Dudu Bananinha, né? Até hoje, eles não estão falando mais de urnas eletrônicas, o Bolsonaro não fala mais disso. Numa CPI seria interessante, na CPMI, perguntar, Dudu Bananinha, as nossas urnas aí agora, elas estão legais, ou elas são fraudadas, como vocês sempre disseram? Flávio Bolsonaro, as nossas urnas são fraudadas ou não são? Bolsonaro, que vai ser chamado para a CPMI. Vamos ver o que ele vai dizer, né? Ele está absolutamente acovardado, fica nas entrelinhas dizendo que a eleição de 2022 é uma página virada, mas não está virada não, porque tem gente presa, teve gente que morreu, tem gente condenada e tem um monte de gente com a tornozeleira eletrônica, com aquele dispositivo, né, que muitas pessoas estão apelidando de Rádio Papuda FM, que fica 24 horas no ar. A senhora Carla Zambelli, ela sofreu mais essa condenação, mas tem uma fila de condenações aí que ela vai ter que prestar contas também.
Tem mais gente aí que entrou pelo cano, né? O Valentão aqui, ele está saindo de uma prisão cautelar e agora ele vai começar o cumprimento de uma prisão definitiva. E aí a gente não sabe se ele vai para Papuda ou se ele vai para Bangu. Se ele for para Bangu, ele vai se encontrar lá com Roberto Jefferson, que é outro preso também ilustre, né, que está lá, outro bolsonarista. E se ele ficar em Brasília, ele vai cumprir na Papuda e eles vão poder fazer ali uma sucursal do Partido Liberal dentro da penitenciária. Vai ser um negócio interessante, né? E o Valdemar da Costa Neto tem uns papagaios também em relação a ele que podem remetê-lo de novo para a cadeia também, né? Então a gente pode ter coisas muito interessantes aí. O Flávio Bolsonaro, sobre a CPMI, ele está dizendo o seguinte, eu vou pegar um trechinho dele aqui falando. Sempre resgatar a verdade, porque o que nós temos visto até agora são falsas narrativas para tentar incriminar um lado. Então, nós que temos a consciência... Falsas narrativas para tentar incriminar um lado, né? Então, nós vamos ver no final da história o que vai dar essa lenha toda, né? Quanto ela será queimada no final da história. Gente, e com relação às situações que nós estamos vendo hoje no governo Lula, muitas pessoas têm comentado que o Lula está refém do Arthur Lira. Gente, para lidar com gangster, você tem que colocar pessoas que tenham um perfil mais desafiador, né? O Arthur Lira, ele tem que ser lembrado que a vida dele não é um mar de rosas, não é uma coisa impoluta, não. Tem umas capivaras, tem alguns processos aí que podem ser reacendidos, né? Sobretudo quando a gente tiver uma troca na Procuradoria-Geral da República. Vamos lembrar que o Arthur Lira tem situações como essa aqui, encontros de Lira com doleiro pivô da Lava Jato, serão analisados em ação do quadrilhão do PP. O Arthur Lira, ele respondeu também e foi indiciado numa operação chamada Operação Taturana, lá em Alagoas, onde funcionários fantasmas estavam pegando dinheiro no banco e depois a Assembleia Legislativa reembolsava pelo não pagamento dessas dívidas, né, de assessores fantasmas de deputados. E o Arthur Lira foi condenado nessa história, ficou recorrendo, aí depois se elegeu deputado federal, a coisa foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então, se o Arthur Lira está podendo mandar dessa forma, gente, as coisas têm que ser colocadas o seguinte, ó, o presidente Lula teve 60 milhões de votos. Arthur Lira, quantos votos você teve? Você tem pressão para enfrentar o povo brasileiro todo? A quem você está servindo? Seu passado é limpo? Está podendo bancar essa de valentão mesmo, de tomar conta do Brasil, de tentar chantagear o governo? Vamos lembrar aqui uma notícia do Jornal Nacional antiga, vamos ver se dá para acompanhar aqui, vamos ver. Deputados que foram a Curitiba para ouvir os investigados... Espera aí que está um pouquinho baixo, deixa eu ver se esse áudio aqui está um pouco baixo, vou colocar alto aqui, vou voltar aqui porque a notícia é importante, né? Lembrando que o passado do senhor Arthur Lira, braço direito de Eduardo Cunha, outro condenado também por ladroagem de dinheiro público, é assim que a gente classifica, vamos lá. Fala aí, meu filho. Os deputados que foram a Curitiba para ouvir os investigados da Operação Lava Jato está o deputado Arthur Lira, do PP, que pode acabar virando réu no processo. A Polícia Federal... Opa, às vezes acontece isso, né? Mas eu vou colocar para vocês na descrição desse vídeo nosso aqui, essa situação aqui do Eduardo Cunha, porque a gente precisa saber com quem a gente está lidando, né? E, para surpresa de ninguém, a Procuradoria-Geral da República pegou uma ação que tinha contra o Arthur Lira por corrupção e simplesmente agora a senhora Lindora Araújo, sempre ela, mandou reavaliar essa acusação, né? PGR reavalia e pede rejeição da própria denúncia contra a Lira no STF. Então, gente... além dessas coisas todas que eu estou comentando com vocês, nós vamos ter que fazer força, né, para que a PGR futura faça uma força-tarefa para investigar os procuradores gerais da República que foram cúmplices no meio dessas histórias todas, que vitimaram tantos brasileiros, né? Então o espaço nosso serve para esse tipo de movimento, né? Nós não somos apenas espectadores da história, a gente pode ajudar a mexer com a história. Eu tenho conversado com vocês aqui sobre o senhor Arthur Lira, que ele não está representando apenas a cabeça dele, não. Ele é um representante de uma classe social que detém o poder econômico, detém a força principal do nosso país, que é a movimentação dos recursos do Estado brasileiro.
E quando eu chamei a atenção disso para vocês, né, hoje eu acabei vendo no ICL esse banner aqui, que é bem exemplificativo do senhor Warren Buffett, né, que é um bilionário norte-americano, aliás, é considerado o segundo homem mais rico do mundo, que simplesmente atesta aquilo que eu digo para vocês. Ele foi questionado porque ele está lutando nos Estados Unidos para que os ricos, vejam só, sejam mais tributados. Ele acha injusta a tributação que as classes médias e baixas nos Estados Unidos sofrem. Então, ele foi perguntado, né, por que ele está sendo a favor disso aí, enfim, se isso representa uma luta de classes, né, se nos Estados Unidos está tendo uma luta de classes. E ele respondeu: existe sim uma guerra de classes e é a minha classe, a classe dos ricos, que declarou essa guerra e nós estamos vencendo. Ele não falou isso, inclusive, de um modo assim para sacanear, não. Ele está testando uma verdade que acontece nos Estados Unidos, verdade essa que sempre foi escamoteada e que aqui no Brasil também sempre foi escamoteada. É contra a classe social que é a herdeira dos escravocratas aqui no nosso país que nós temos que combater todos os dias. É para isso que eu estou aqui, é por isso que muita gente está chegando e está seguindo com a gente nesse caminho. Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos assuntos muito interessantes. Até lá, tchau!